as pessoas não acreditam mais em CPI. Eu estava brincando não, estava falando sério, mas uma pessoa brincou comigo. A oposição deve gostar muito de pizza para pedir tanta CPI. A CPI, ao longo do tempo, foi perdendo a credibilidade. Por quê? Nesse caso, a polícia, que tem os instrumentos, tem a capacidade técnica para fazer a investigação, ela fez um trabalho exaustivo e foram indiciados 3 pessoas culposas, não culpados. Culposas sem o interesse de matar, obviamente. Agora, eu acho que nós temos que nos preocupar mais, se aproveitarmos bem a CPI, para acharmos soluções para essas pessoas que estão em condições de rua, que moram na rua, ao relento. Pessoas que precisam do abraço do poder público e do nosso. Muitas vezes também nós passamos e olhamos o morador de rua como uma coisa, e não é uma pessoa humana. E nesse caso da garoa, a própria licitação feita, que a prefeitura utilizou, o Grupo Hospitalar Conceição também o fez. Só que 2 dias depois que aconteceu a tragédia, o Grupo Hospitalar Conceição rompeu o contrato. Então, não foi mal feito, só um fez, só a prefeitura fez, não. Instituições maiores também fizeram. O que isso quer dizer? Que nós temos que ter cuidado, sim. Nós precisamos cuidar das pessoas que precisam, com muitos cuidados. Mas eu não acredito, uma pena que o vereador Pedro Ruas não está aqui, que ele é um bom debatedor, um bom vereador, um bom amigo, ele faz falta nesse debate, mas eu acredito que ele foi mais influenciado no sentido de trazer um pouquinho de palanque para esse assunto, mais do que a preocupação para resolver o problema dos moradores de rua. E nós estamos pensando, e até não é que eu fique feliz com a posição do Pedro Ruas, mas esse pedido de CPI reforça mais ainda a necessidade de aprovarmos o projeto da criação da secretaria, que abrange a FASC. Se fala, assim, uma certa distorção da extinção da FASC. Não, isso é um aspecto legal necessário distinguir para agrupar os serviços da FASC na secretaria. Na realidade, estamos promovendo a instituição para tentar, e certamente vamos conseguir, tentar melhorar os serviços. Nós precisamos muito melhorar os serviços. Do jeito que está, a FASC não conseguiu. Nós temos cada vez mais moradores de rua, nós embaixo de marquises de prédio nós temos morador de rua, e não é só no centro, nos bairros também está se expandindo isso. E o que nós precisamos fazer? Não é tirar essas pessoas, não é limpar, ao contrário, nós precisamos abraçar as pessoas que estão morando lá na rua e dar uma condição digna, seja ela por drogadição, dar um tratamento, seja ela porque foram abandonados pela família, outros que vieram de longe e não conseguiram voltar. Então nós temos que ver as causas do que aconteceu para aumentar tanto o número de moradores de rua. E não é só em Porto Alegre, nós estamos vendo essa coisa se expandindo em todos os lugares. Inclusive eu estive lá em São Francisco, que você conhece muito bem. São Francisco, de manhã cedo, na frente da prefeitura, que aliás tem um prédio lindo, bonito, a prefeitura de São Francisco, tu enxerga 200, 300 moradores de rua tomando banho de sol. Então, é um problema mundial, mas nós temos que nos ater ao nosso problema de Porto Alegre. Nós queremos resolver. O prefeito Sebastião Melo deixou bem claro que um dos grandes gargalos que não se conseguiu resolver foi a FASC. E nós precisamos resolver, fazendo com que se ache, eu não diria culpados, aproveitar a CPI, a vereadora foi muito bem quando disse que aproveitar a CPI para construir soluções. E eu acho que é isso que nós vamos fazer. A oposição tem todo o direito de solicitar a CPI e o governo terá a oportunidade de esclarecer
e principalmente de traçar um rumo para resolver esses problemas, que é um problema sério, humano. Nós temos que cuidar, sempre quando falamos de moradores em condições de rua, que lá existem pessoas, não são coisas que estão embaixo de uma marquise, são pessoas. E nós precisamos cuidar das pessoas, abraçar as pessoas, no sentido de dar o tratamento para quem precisa de tratamento e de dar alguma solução, de reencaminhá-las para as suas residências, porque muitos deles têm residências, às vezes não em Porto Alegre, na grande Porto Alegre, às vezes lá em Passo Fundo, lá em Santa Maria, lá, vieram de longe e não conseguiram voltar. Criar situações e criar oportunidades para que essas pessoas renasçam, que elas possam renascer para a sociedade, porque são pessoas humanas e isso nós devemos ter todo o respeito. Antes de passar para o vereador Gringo, vou aproveitar a provocação do vereador Sequim, vereadora Natasha, lhe perguntando o risco de acabar em pizza. É assim mesmo? Não, eu acho que, na verdade, a CPI, ela vem exatamente para revelar essas questões estratégicas da própria gestão pública, né? Só preciso lembrar aqui que a lei aqui, que o vereador ali se referiu ao GHC, ela foi feita no governo Bolsonaro, né? Diferentemente dessa lei aqui que fala sobre a questão das vistorias. Inclusive, volto a dizer, o ex-vice-prefeito de Porto Alegre aprovou uma lei, inclusive saiu no Sul 21, que ela isentava o alvará. Ou seja, como que nós vamos fiscalizar um espaço que tem uma isenção de alvará? Isso facilita, na verdade, para que espaços que não sejam para favorecer esse trabalho da assistência social, eles sejam, de fato, humanizados. A outra questão, né, para a gente tratar essas pessoas como humanos, a gente precisa ter uma política de assistência social. Hoje, Porto Alegre não tem. Da onde surge, né, esse aumento de pessoas em situação de rua? De uma não política da gestão pública encabeçada pelo nosso atual prefeito. Então, assim, a gente também não pode achar que a gente agora, acabando com a FASC, eu acho, nós somos contra, né, o fim da FASC, a extinção da FASC, eu não acho que criar uma secretaria, que já existia a Secretaria de Desenvolvimento Social, e na enchente o próprio secretário se exonerou e foi viajar para a Europa. Então, assim, ou seja, não faz nenhum sentido a gente falar disso aqui. Tem uma questão, negligência da fiscalização para o bem público, ela é fundamental. E aí, como vereador eleito aqui da cidade, eu quero dizer que nós temos aqui o dever moral e cidadão de fiscalizar tudo que for correlacionado à Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Se a gente tem uma pousada que tem condições desumanas para que as pessoas estejam lá dentro, que inclusive tem as questões das facções ali dentro também, né? Que o governo também não tem uma política, né, digamos assim, para conseguir fazer esse tipo de atuação. E eu acho que as CPIs historicamente, as nacionais, elas realmente têm dado um grande problema. Mas no município, a gente consegue fazer com que, inclusive, a polícia se apresente para trazer esses indiciamentos aqui. Eles vão dar, de fato, no quê? O secretário aqui, o ex-secretário Léo Voigt, até onde eu sei, não consta nesses indiciamentos, mas ele era o secretário. Inclusive, ele é amigo do empresário dono da Pousada Garoa. Nós queremos saber qual era essa relação dos dois. Nós também queremos saber por que a prefeitura fez 4 adiantamentos no valor de mais de 2 milhões de reais para a pousada. Nós também queremos... Tem muitas perguntas sem respostas ainda. Então, por isso que eu acho que essa CPI ela não vai dar em pizza. Mas eu acho que as soluções que a gente precisa apresentar enquanto conjunto da Câmara Municipal sejam soluções da política digamos que, de assistência social pública hoje. Hoje nós não temos. O centro de Porto Alegre hoje são pessoas morando dentro do lixo, comendo lixo, são as pessoas, né, vandalizando a cidade, e há uma grande preocupação com a questão da drogadição, da violência, mas a prefeitura apresenta o quê? Os policiais espancando as pessoas, no caso hoje, Centro Pop, enfim, está completamente desmontado, os CAPs também, ou seja, qual é a política que nós temos hoje para oferecer? Será que extinguir a FASC vai resolver o nosso problema? Ou a gente vai criar uma nova secretaria, mais um cabide de empregos e uma solução da assistência social, ela vai seguir não sendo humanizada? Isso não vai resolver, né? Então, eu acho que a defesa da FASC que é fundamental, mas principalmente, nós queremos saber por que os alvarás foram suspensos nessa lei de alvará, que era do ex-vice-prefeito da cidade, e as condições desumanas que eram visitadas. Inclusive, tinha pessoas que avisavam, né, quando iam fazer a fiscalização lá, avisavam. Ou seja, convenhamos, né? Isso é o que a polícia precisa nos explicar. E nós queremos o quê? Respostas. E aí, com isso, criar, de fato, soluções, mas soluções que sejam estruturais, que a prefeitura se comprometa